querido, santo, maravilhoso e eterno Deus. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Como declaramos neste louvor, nos rendendo a Ti em adoração e louvor ao Teu nome. Entregando ao Senhor um culto que alegre o Teu coração, que exalte e glorifique, que adore ao Senhor, meu Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Mas, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos aprender mais de Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, nós cremos que o Teu servo se preparou, o Teu servo, ele estudou a Tua palavra. Senhor, ele se preparou para que pudesse estar aqui e, através do Teu Santo Espírito, ministrar as nossas vidas, Senhor. Pai, desde já, Senhor, nós Te pedimos, Santo Espírito de Deus, manifesta o Teu poder em nós. Tira de nós, ó Deus, tudo que possa atrapalhar o nosso entendimento, tudo que possa atrapalhar, Senhor, a ministração do Teu servo, Senhor. E agora, Pai, nós Te pedimos, Senhor, usa o Teu Filho para o louvor da Tua glória. Faz dele instrumento da Tua vontade, Senhor. Que nós, como igreja do Senhor, nós estaremos de corações preparados para ouvir a Tua voz, Senhor, e aprender mais e mais de Ti, para que em momento oportuno, Senhor, possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, de maneira que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, nós oramos assim, em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai querido. Quero saudar a todos com a doce paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém? Amém. Irmãos, é interessante nós, dentro dessa série de mensagens, entender a complexidade do homem. Porque é muito complexo essa ideia do homem que Deus criou. Sabe, por vezes, pessoas tentam até tirar a própria vida. Em dado tempo, as pessoas entendem ou compreendem que a vida não tem mais sentido. Mas é interessante que para muita gente a vida tem sentido e para uns a vida não tem sentido. E aí você vai falar o seguinte, não é? Olha, para cada pessoa em seu tempo, em sua ação, ela desenvolve uma maneira de viver a vida. E aí nesse desenvolver da vida, o que ela não gosta, não é da vida, é da maneira que ela decidiu viver a vida. Porque, irmãos, a vida Deus dá para todos. Mas quando você se cansa, você não se cansa da vida, você se cansa das suas escolhas. Você se cansa da sua maneira de viver. Você se cansa das suas decisões. Mas a vida, não. Não. Às vezes é difícil para entendermos, ou para chegarmos em dado tempo, para que possamos compreender a grandeza da vida. A grandeza da vida. Para em dado tempo entender o valor que ela tem. E aí quando nós entramos, só diminuir um pouquinho esse retorno aqui. Quando nós entramos na questão da vida, quando nós entramos assim no valor da vida, nós imaginamos as decisões que nós tomamos, aí ficou baixo demais. Nós imaginamos a decisão que nós tomamos, os lados que fomos, não é? Aí você fala assim, a vida é ruim. Mas a vida é ruim por quê? Dadas as decisões que você tomou, os pensamentos que você desenvolveu, né? A maneira que você agiu nessa vida durante toda a sua existência. A vida, ela é uma dádiva. É uma dádiva. Acredite, tem pessoas que viveram bem menos que você. Tem pessoas que não chegaram aos 10 anos, não chegaram aos 5, não chegaram aos 20. E pessoas que queriam viver e tinham até uma condição aparentemente pior do que a sua.
Mas por que pessoas querem viver e outras não? E aí você vai pensando e imaginando a maneira com que nós lidamos com a própria vida, com as nossas decisões, com a nossa maneira de pensar, de agir. E daí, o que você não gosta não é da vida, mas é no que você transformou a sua vida. Nessa série que nós temos legado, o legado dos gigantes na fé, são pessoas que tiveram uma vida difícil, são pessoas que passaram por dificuldades imensas, muito maiores do que nós temos hoje. Não é? Muito maiores. Às vezes, irmãos, a nossa grande dificuldade é não se dar bem com alguém. E isso é dificuldade. Imagine você, irmão, se alguém lhe pedisse o filho no altar, ou se alguém tentasse matar você todos os dias, ou se tudo que você tem fosse perdido, ou se você fosse portador de lepra ou coisa dessa natureza. A gente acha que sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, que a vida do outro é melhor. Mas nós temos que entender como nós gerenciamos a nossa vida. Esta série, o legado dos gigantes da fé, ela nos leva a olhar para nós e comparar as nossas ações com o legado que nós temos. E aí você vai perceber que o problema não é o legado, são nossas ações. Foi deixado um ensinamento para nós, foi deixado um conjunto de ensinamentos para nós. Então, por isso, a necessidade de nós alinharmos a nossa vida com o legado que recebemos dos heróis da fé. E quanto nós aprendemos, e quanta coisa lá que vai nos tornar diferentes, que vai mover a nossa vida. Na última mensagem, ou na primeira, na verdade, essa é a segunda, nós chegamos, a falar sobre Abraão e aprendemos muito sobre crer, Crer. Ele nos ensinou muito sobre crer, desenvolver a fé, ouvir. E hoje nós vamos falar de um personagem que nos ensina a passar por, superar. Às vezes você está pensando assim, pastor, você não sabe o momento que eu estou vivendo. Realmente eu não sei. Eu posso até saber dos fatos, mas eu não sei o que isso causa em você. Realmente eu não sei, mas você deve ter recebido um devocional, que eu sempre mando devocional para quem tem o WhatsApp, recebe de 15 em 15 dias, que eu dizia desse devocional, Jesus conhece a sua dor. Se você falar eu sei, eu não sei. Você pode falar para mim assim, pastor, perdi o emprego, isso dói. Mas eu não sei o quanto dói em você. Eu imagino o quanto dói em mim, mas pode ser que doa muito mais em você do que em mim. Pastor, eu perdi um negócio, eu não sei quanto que dói. Eu estou perdendo meu filho para as drogas. Eu imagino, mas desculpa, eu não sei quanto dói. Mas Jesus sabe. Ele conhece a dor que nós temos. Ele sabe que nós vivemos no mundo jaz no maligno. Ele ensina, teríamos aflições. Ele diz em sua palavra, tudo isso está muito claro. Mas sabe uma coisa que está claro também? Que Deus não quer que nós venhamos a morrer nessas adversidades. Não. E hoje eu quero ensinar através de um legado, algo que deixaram para nós, que os heróis da fé, que os gigantes da fé, que os homens de Deus deixaram para nós, lá no Velho Testamento ainda. Eles tiveram suas dificuldades, eles tiveram momentos difíceis, como você, nós temos. Só que este homem, ele deixa um legado diferente. Ele nos ensina a passar por cima a superar. E o texto que nós vamos meditar está em Gênesis 26. E eu vou me deter nesses dois textos aqui, 12 ao 14.
Gênesis 26, do 12 ao 14. Vamos lá. Você que está com a sua Bíblia, abra aí. Gênesis 26, do 12 ao 14. Tá bom? Vamos prestar bastante atenção nisso. Olha o que diz a palavra de Deus. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão, muitas ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Queridos, vamos pensar um pouco. Essa é uma mensagem, não é? Há pouco tempo atrás eu já falei sobre isso, sobre a vida deste homem. Talvez você olhando esse texto, só lendo esses dois textos, você vai passar aqui: pastor, esse é um camarada que a vida dele deu tudo certo. Ele começa a semear, não é? Irmãos, eu não sei você. É interessante, quando eu era menor, né? Quando eu estava, isso já há bastante tempo, na escola, os professores davam um algodão, um pedacinho assim, você plantava o feijão e o feijão crescia. Já passou por isso também? Eu já passei, já fiz bastante. Por vezes o meu feijão morreu, né? Não só o meu, o de outros também, não é? Mas tinha uns que no segundo dia já estava uma coisa fora do comum, quase colhendo feijão. Crescia, né? Uma coisa bonita de se ver. Talvez você está olhando aqui e fala assim: olha, esse é um camarada que ele está muito bem. Afinal de contas está dando tudo certo, as coisas estão indo, está funcionando. Mas o contexto aqui, cujos versos estão envolvidos, revela que Isaque estava enfrentando uma crise. Depois, se você pode ler o texto inteiro, não era uma crise pequena. Diz a Bíblia que a fome assolava aquela terra. Seus pais estavam vivendo o drama do empobrecimento. Eles estavam ficando muito limitados, seus recursos limitados. Era um tempo amargo. Era um tempo difícil, era um tempo de vacas magras, era um tempo de escassez, fome, um tempo de falta de serviço, falta de emprego. A crise ali parecia não ter fim. Por que é interessante você descobrir o contexto? Porque alguém pode ler um texto para você e ler esse texto pequeno e querer trazer você uma mensagem de prosperidade. A mensagem não é sobre prosperidade. Na verdade, a mensagem é muito mais profunda do que prosperidade, não é? É muito mais profunda. Porque, irmãos, eu sirvo um Deus que me ensina nas Sagradas Escrituras: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas citadas no texto vos serão acrescentadas. Eu sirvo um Deus que Ele vai cuidar de nós. Como? De que maneira? Não sei. Mas a chave que liga isso é buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Não é buscar em primeiro lugar a minha satisfação, não é buscar em primeiro lugar as minhas realizações, não é buscar satisfazer o meu ego, mas é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. Quando as coisas dão errado, não é Deus que falha, porque a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não falha. O que falha é a nossa reação diante da palavra de Deus. Talvez você tenha uma Bíblia aí na sua casa, né? Tá lá em um lugar empoeirado. Eu me lembro uma vez, já contei isso, né? Irmãos, tem pessoas que têm o costume de deixar a Bíblia aberta em algum salmo, não é? Aí você vai lá, abre lá, normalmente o Salmo 91, coisa desse tipo. Outros deixam no Salmo 23, e aí escolhe o Salmo, deixa aberto, né? E aí um dia o pastor foi visitar um irmão, né? E estava lá a Bíblia aberta. Irmão, as outras folhas ainda estavam coladas, de tão nova que era a Bíblia. Mas aquelas folhas estavam encardidas, bem escuras, mas estava aberto ali, não é? Aí o pastor passou, o irmão viu o pastor olhando, e tinha, irmão, uma aranha
morta no meio da Bíblia. Já imaginou o que é isso? Uma aranha morta. Aí o irmão viu a aranha, viu que o pastor olhou para a aranha. Aí o irmão, para sair bem, ele olhou e disse: pastor, você viu? A palavra de Deus é tão poderosa que matou a aranha. Aí o pastor olhou e falou assim: irmão, a aranha morreu de tédio, só tinha 2 folhas para ela ler. Então, depende muito da maneira que a gente olha, não é? A gente tem amuletos. Você pode ter a palavra de Deus na tua casa, a coisa mais poderosa que conhecemos, mas é um amuleto. É uma coisa que fica na estante, que fica aberta num texto. Ah, se eu deixar aberto vai proteger. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus te protege de tudo que é jeito, de tudo que é maneira. O problema são os amuletos que nós criamos. Não é? É os amuletos. Às vezes nós estamos brincando com coisas muito sérias. Eu não sei se foi o Mon Chiquinho que me mandou um vídeo, não é? E aí que tinha lá do copo d'água. Coloca o copo d'água em cima do seu notebook. Sabe o que vai acontecer? Se derramar, você perde o notebook. Lembra que nós estamos aprendido aqui? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Nós estamos dificultando os caminhos. Nós estamos criando um misticismo. As pessoas sabem que o Brasil é um país muito rico em misticismo, as pessoas são místicas demais, e aí se esquece de que Deus, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção para você ver como que é totalmente ilógico. A Bíblia diz que o véu que nos separava já não separa mais. Jesus rasgou o véu, foi rasgado pelo sacrifício de Cristo. Aí alguém vai falar assim: olha, toma um copo d'água ungido que você vai melhorar, a sua vida vai mudar. Olha só o que estamos transformando. Isso é perigoso. Você tem livre acesso ao Pai. Sabe uma coisa linda que eu vejo? Às vezes eu chego aqui, tem 2 ou 3 irmãos que ajoelham aqui na igreja e começam a orar. Esse é o caminho para Deus. Oração. Oração. Fala com Ele, que Ele resolve. Fala com quem resolve. E aí, por que eu estou dizendo isso? Não adianta ter a Bíblia numa gaveta, em um lugar, mesmo que seja do celular, se você não acessa aquilo. Se você não tem um plano de leitura, leia aquilo que realmente transforma a sua vida, não é? Então, tem a palavra de Deus, mas por vezes nós não sabemos usar. E é interessante o que está acontecendo aqui, o contexto que está acontecendo aqui. É um tempo difícil, é um tempo complicado, há um desequilíbrio ali. E talvez você se dê conta que também enfrenta crises na sua vida, como eles enfrentam ali. Coisas acontecem na nossa vida. Irmãos, tem dia que não vai. Tem coisas que parecem que está difícil, vem cercando você. Eu poderia dar vários exemplos, né? É uma traição que você passou no passado, um negócio que vem na tua mente, você não consegue, você fala assim: ah, não consigo, toda vez que eu vou dar um passo eu lembro disso. Pastor, eu tive um namoro mal resolvido, agora eu não confio mais em ninguém. Eu tive um negócio que aconteceu no passado, alguém que fez, agora eu estou bloqueado. Não é? É interessante que a gente nós fazemos um diagnóstico da nossa tristeza, mas não é para resolver. É para justificar. Você já percebeu que ninguém está preocupado em resolver problemas, mas se justificar as ações que são resultado dos problemas? Ah, eu fiz isso porque você fez isso. Tá, então qual foi a solução? Você continuou fazendo. Eu pergunto a você, irmão, você age por causa de quem? Você age pelo que os outros fazem com você? Ou você age porque Deus te orienta a agir dessa maneira?
Você é o resultado das pessoas ou você é luz para as pessoas? Hoje de manhã o irmão estava pregando aqui, uma luz não pode ficar embaixo da cama, não pode se esconder. Mas quando você age em detrimento aos outros, eu sou a resposta dos outros. Não, Jesus é a resposta para a minha vida. E daí para frente as coisas vão. Ah, vai todo mundo. Por que você agiu assim? Porque fizeram isso comigo. Por que você fez? Olha o que o outro fez. E você? Quem é você? Quem é você? Você é o resultado da sociedade, como as pessoas gostam de falar? Esse é o resultado da sociedade. Você aceita ser o resultado da sociedade? Ou você é a pessoa que Deus criou, guiada pelo Espírito, a viver uma vida boa, perfeita e agradável? Porque quem anda na vontade de Deus, e a palavra de Deus nos ensina que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Segura aí. Então talvez seja um trauma, decepção de um amor não correspondido, é o sonho de entrar numa faculdade que parece mais distante, a empresa que está emperrada e não consegue deslanchar, o salário que está cada dia mais baixo, não é? Mais difícil, aumenta o combustível, o salário não aumenta, aumenta a comida, o salário não aumenta, aumenta as despesas, o salário não aumenta. E como você faz? Você já é um milagre. Você já é um milagre, meu querido. Você já é um milagre. Mas as coisas vêm acontecendo. Pode ser. É o diálogo com os filhos que secou, né, como a terra de Isaac. É o casamento que está virando um deserto, onde só brotam cactos venenosos de amargura. E assim vai, não é? É interessante. Pode ser a saúde que está ameaçada. Você está sentindo que alguma coisa não está direito, não está funcionando. Não acontece isso? Tá, e aí? Eu não quero problema. Mas irmãos, eu não escolho os problemas que vão vir na minha vida. Eu não escolho. Eles vêm. E são teimosos. Eles vêm mesmo, vêm. Não é? Vai. Às vezes eu fico olhando, tem coisa que é bênção, mas para uns acaba parecendo um problema, né? A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, não é? Mas eu fico imaginando você perguntar para a Paloma, olha, já pensou você está grávida agora? Ela vibra, o Washington vibra, mas não é bem o momento, né? Aí chega, não é? Podia vir 3, o pastor se alegra, todo mundo dá glória a Deus, e a festa no céu, não, festa no céu não, mas enfim, muda. Mas filho não é herança do Senhor? Depende como as coisas vêm, não é? É claro que são bênção do Senhor. Filho é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Pode dar um pouquinho de trabalho, mas é coisa boa, é de Deus. É de Deus. É bom. Mas às vezes, dado o momento que chega, as coisas se apresentam para nós de maneiras distintas. Eu não escolho os problemas que chegam na minha vida. Você não escolhe os problemas que chegam na tua vida. Uma coisa é fato. Eles vêm. Não sei se um desses daqui, mas poderíamos citar outros, né? E o que fazer, né? Na hora em que você está preso a uma situação como essa? O que fazer quando algo chega? Então o que eu faço? Eu grito, eu desespero, eu pego, Senhor, tem misericórdia, não sei o quê, que vida ruim é essa? Eu começo a reclamar, eu começo, né, a ficar cheio de traumas, né? Mas muitos perdem a cabeça, outros se revoltam contra Deus, outros aceitam passivamente o caos, assistindo a derrota. E esse homem nos ensina a superar, a passar por. Então esse gigante da fé, ele revela como deve ser o nosso comportamento diante das coisas que se apresentam a nós. Como deve ser? Isso deve vencer a minha fé? Isso deve me abalar? Isso deve fazer eu reclamar, murmurar? Não. Ele ensina, há um legado. E o legado é este: que aqueles que são descendentes
de Abraão, Isaac, Jacó, dos grandes heróis da fé, eles têm uma coisa em comum: eles superam, eles passam por, eles superam adversidades, eles não morrem na adversidade, eles superam adversidades. Não dá vontade de desistir, dá vontade de vencer. Não dá vontade de abandonar, dá vontade de olhar face a face com tudo que está acontecendo e mostrar a cruz daquele que é o nosso Senhor. É um legado de superar, é um legado de passar por cima, é um legado de enfrentar, é um legado de não desistir, é um legado de não ficar preso num quarto, é um legado de não ficar o tempo todo de cabeça baixa, é um legado de saber que eu sei quem tenho crido e que é infinitamente poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É o legado daqueles que entendem que em Cristo somos mais do que vencedores. É o legado daquele que diz: tudo posso naquele que me fortalece. É o legado daquele que ergue a bandeira do Senhor Jesus. Eu supero, e eu vou superar, não porque eu sou forte, mas que em Cristo eu sou mais do que vencedor. É o legado de superar, é o legado de fazer diferente. Ele não fica parado, ele não assiste passivamente as coisas que estão acontecendo, ele se mexe, ele não ficou num canto reclamando, ele não ficou lamentando, ele saiu, moveu, fez alguma coisa, e Deus fez prosperar no meio do deserto, quando tudo parecia perdido. É um homem que tem convicção do seu Deus. Isaac superou as crises pelo poder, o poder imensurável de sua fé em seu Deus. Fé. Acreditar em coisas que se espera, acerca das quais ainda não se vê, mas crer. Fé. Por que nós superamos? Não somos fortes. Morreu alguém. E aí? Fé. Perdi o emprego. E aí? Fé. Ah, estou passando necessidades. E aí? Fé. Fé. Fé, 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 fé. É fé. Hoje aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu saí ali, minha mãe estava ali mexendo nas coisas, eu estava ali na casa de minha mãe, terminei de atender a última pessoa, e foi um tempo muito bom, e de repente saí de casa. Aí saí de casa e passei ali para visitar um amigo na avenida, não é? E esse amigo, que tem um comércio na avenida, ele olhou: Pastor Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor pega um negócio que eu tenho aqui? Não? É muito pesado, né? Só para mim saber, para fazer força. E disse assim: não, eu vou explicar, mas não é para o senhor. Ah, não é para mim? Não. É para alguém que Deus vai colocar no teu coração. Ok. E aí, eu ia buscar a Suzana. Isso era um pouquinho mais cedo. E ele me deu uma sacola assim, com um monte de coisa lá dentro. E eu olhei assim, aquele monte de coisa, de alimento, tudo. Tinha ali arroz, tinha feijão, tinha óleo, tinha aquelas calabresa, tinha os negócios ali, uns Danone, e eu olhando assim. Então, a primeira coisa, identificar. Tem certeza que não é para mim? Só para saber, né? Só para saber. Tem certeza que não? Pastor, não é para você. É para alguém que Deus vai colocar no teu coração. Que eu falei: puxa vida, como ele sabia que eu ia vir aqui? Bom, enfim, Deus é Deus, não importa isso, né? Deus é Deus. Aí eu peguei aquilo, coloquei, pensei assim: bom, à noite eu procuro alguém
E eu vou olhar e Deus vai dar no coração, eu vou chegar com a sacola e entregar. E tá ali. E tô indo. Fui passar ali no Itaú. Saí ali e encontrei uma pessoa que há muitos anos não via. Mas há muitos anos mesmo eu não via. Oi, como que você tá? Não sei o quê. E aí a pessoa disse assim, eu tô passando por um problema difícil. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, a vida não tem graça. Então eu não consigo sustentar a minha casa, as coisas estão difíceis. Eu tô vendo que tá todo mundo lá reclamando, minha casa não tem alegria e eu tô voltando de novo pra casa de mãos vazias. Eu falei, poxa vida, você não tá trabalhando? Não, eu tô trabalhando, mas não tá vencendo. As coisas estão tão complicadas, tão complicadas. Não tem ninguém que olha por nós nessa cidade. Aí eu falei assim, talvez na cidade, quem que você está esperando que olhe por você? Aí ele parou assim, mas o prefeito? Os vereadores? Sei lá, o pessoal do comércio? Ninguém tá vendo que eu tô passando? Ah, boa. Poxa vida, que pena, né? Que pena. Lamento que você faça escolhas erradas. Virei e tô indo embora. E ele parou. Pô, que escolha errada que eu fiz? Não, um monte de escolha errada você fez. E enfim, você continuou fazendo escolha errada. Lamento mesmo, de coração. E aí, continuei andando, irmão. Aí daqui a pouquinho, me fala qual é a escolha errada que eu fiz. Você quer saber mesmo? Quero. Você depende de homens. Toda a sua confiança está em homens. Toda a tua confiança está em homens. Você vai passar a vida inteira se entregando. Sabe por quê? Porque você confia em homens. E nenhum homem pode suprir os seus anseios. Infelizmente. Aí, bom, agora eu te disse, tô indo embora. Me fala aí então, o que eu tenho que fazer? Aí, essa é uma boa pergunta. Você está começando a acertar as perguntas. A pergunta é essa. Para quem? Então agora você vai fazer o quê? Você vai falar com Deus. E pedir para Ele. Deixar Ele cuidar de você. Porque Ele olha para você a vida toda. O problema é que Ele quer cuidar de você e você quer cuidar de homens. Como que faz? Você quer orar? Aqui na frente, na esquininha do Itaú? Não tem lugar melhor para orar do que na esquininha do Itaú? Vamos lá. Não, mas você não quer ir lá para a igreja? Eu falei, ué, mas a gente não vai falar com o pai? Né? Não, mas olha a roupa que eu tô. Eu falei, olha aqui eu tô. Não, vamos lá. E comecei a orar. Aí o pessoal que vende fruta, né? Tem uns negócios lá, começou a olhar. E aí, Senhor, abre os olhos desse incircunciso. Ele não consegue ver o teu cuidado, o teu amor. Abre esse coração duro de pedra. Faz ele enxergar as coisas, Senhor. O Senhor está olhando para ele o tempo todo. Mas ele quer o cuidado da onde não pode vir. Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. E ele ficou todo sem graça. Eu falei, Pai, abençoa ele, mostra a tua glória, o teu poder. Mostra, Pai eterno, como ele tem que crer no Senhor. Mostra, Senhor Deus, para que ele possa abrir, né, a sua cesta, para que o Senhor o abençoe. E que ele pare de esperar dos homens aquilo que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Terminou e estava lá chorando. Eu também. Sou mole demais também. Aí eu falei assim, tá aqui ó. Dei a chave do meu carro para ele. Ele olhou assim. Lembra, cara, não espera nada de homem. Eu não vou te dar meu carro, não. Eu não vou te dar meu carro, não. Preciso dele. Mas vai lá, abre o porta-mala. Já é seu aquilo lá. Irmão, quando ele abriu, viu aquele monte de sacola que eu tinha ganhado. Ele não se aguentava. Ele falou, é Deus. Toda honra,
toda a glória pertence ao Senhor. Mas você sabia, como que eu ia saber se eu não te vejo há anos? Você tem que parar de olhar para mim e olhar para o meu Deus. Eu não tenho nada a te oferecer, mas o meu Deus pode todas as coisas. Tá ali, pega, mas tudo. Não vai dizer que agora você não consegue carregar. Será que Deus vai te dar coisa que você não consegue carregar? Pastor. Aí começou a chorar. E foi pegando aquele monte de sacola. Irmãos, e tinha sacola. Aí tirou tudo pra fora. Aonde você mora? Eu tô morando lá no Boa Esperança. Lá no Esperança, ali no Cristalina, perto da Cristalina lá. Então coloca agora de volta que eu vou te levar lá. É pra você sentir que Deus está te abençoando poderosamente. E ele se foi, levei ele até lá, ele foi chorando, chorando e chorando. Aí cheguei lá, a mulher dele chegou e viu ele com aquele monte de sacola. O que aconteceu? Você ganhou na loteria? Não. Aí o que me moveu o meu coração hoje foi isso. Foi um dia difícil, mas a palavra que ele disse para a mulher dele: eu parei de olhar para homens e agora estou olhando para aquele que verdadeiramente pode me ajudar, o Senhor Jesus. Aí entrou lá, guardou as sacolas, conheci a esposa dele e falei de Jesus Cristo para a esposa dele. E se Deus quiser, e assim Ele quer, com certeza, Ele vai procurar uma igreja perto da casa dele para adorar e exaltar o Deus que dá todas as coisas. Superar. Superar como? Não é olhando para homens. Não é? Se a minha esposa, ela quer um casamento bom, se ela olhar para mim, ela não vai ter perspectiva de um bom casamento. Porque eu sou cheio de falhas. Né? Ela não vai. Mas se ela olhar para Cristo, aquele que produz a aliança perfeita, ela terá um bom casamento. Não é? Vai mover as coisas. Não pode ficar olhando para os homens. Há um texto que diz: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque as coisas me vão bem, é porque eu louvo o meu Senhor, porque eu sirvo o meu Senhor. Não é porque tudo vai bem. Eu não preciso que as coisas estejam boas para eu ter paz. Não é as circunstâncias que determinam quem é meu ser, mas o meu relacionamento com Deus determina o tamanho das circunstâncias da minha vida. É muito diferente tudo isso. Então esse homem, ele é capaz de superar, ele olha pela fé, ele olha para o seu Deus. E interessante que no contexto do capítulo 26 de Gênesis, este homem para superar, ele semeia na sua terra, ainda que todos duvidem. Lembra que eu trouxe essa palavra algum tempo atrás? Ele semeia onde todos duvidam. Você sabe por quê? O contexto? Porque agora eu estou falando do legado, não da mensagem. Mas o legado que ele nos deu nós não precisarmos achar que as circunstâncias vão determinar as coisas. Ele semeia mesmo sabendo que ninguém acredita. Eu preciso entender um princípio. Eu não preciso fugir, porque, irmãos, deixa eu falar para você, cristãos não são covardes. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de moderação, de fé, de perseverança. É interessante imaginar que eu não tenho que sair da onde eu estou, eu não tenho que pedir para que Deus mude as pessoas, eu tenho que pedir para que Deus mude a minha vida, a minha perspectiva, o meu olhar. Você sabe quando a pessoa está dando um caminho errado? Eu não gosto do irmão Washington. O irmão Washington, ele é estranho, ele é esquisito. Deus, muda esse irmão. Está na hora de pedir: Deus, muda a maneira de eu olhar o irmão Washington. Muda a maneira de eu olhar, me ensina a amá-lo. E pronto, está resolvido.
Porque eu não preciso que ele seja do jeito que eu quero para amá-lo. Eu preciso de Deus para amá-lo. Essa é a verdade. Ele não tem que ser do jeito que eu quero para amá-lo. Eu preciso de Deus para amá-lo. E assim é comigo. Ele não precisa que eu seja do jeito que ele quer para me amar. Ele precisa de Deus para me amar. Aí as coisas mudam. Elas pegam um outro foco. Elas pegam uma outra direção. Deus muda tudo. Deus me muda. Deus me muda. Deus, eu não gosto dessa sequência de luzinhas que vão piscando aqui. Elas ficam me dando tontura. Muda as luzinhas. Me transforma. Muda. Deus, eu não gosto do frio. Manda calor. Deus me muda. Me ensina a agradecer. Eu não gosto da chuva. Me ensina a gostar. Começa a me mudar, Senhor Deus. Para que eu não seja uma criança mimada no meio de um mundo que está cheio de oportunidades. Uma criança mimada que nunca quer mudar, quer que todo mundo mude, mas você não quer mudar. Eu vou dizer uma coisa para você, o mundo já está cheio de criança mimada. Agora uma pessoa que supera, ela se rende a Jesus e diz, muda-me. Você sabe uma coisa que eu gosto? Existe uma música que nós cantamos, coisa linda, que diz, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Lindo, fantástico. Pena que a gente não vive isso. Agora faltou uma frase, que pode ser transforma-me. Muda-me, transforma-me, porque o usa-me é depois que aconteceu tudo isso, quebra, transforma e aí usa. A gente quer ser usado sem quebrar e sem transformar, sem mudança nenhuma, aí dá errado, aí dá errado. Em quem que você vai pôr a culpa hoje? E por que você não põe a culpa em você? Me muda, restaura, me quebranta, move-me, enche-me do teu espírito. Nós precisamos ser, nesse século, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. E para isso é preciso quebrar. Então, no texto de Gênesis 26, na parte 12, lá no comecinho diz, e semeou Isaac naquela mesma terra. Pastor, mas é a terra que está seca, é a terra que não tem jeito, é a terra que está tudo dando errado. É isso mesmo, é tudo isso daí, não é? Muitos podiam dizer, o deserto aqui não chove, aqui é terra seca, não há água, não vai dar certo. Outros já tentaram e fracassaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, guarde isso para sempre. A experiência dos outros não é experiência para você. Porque nós somos um povo que acredita na fé. E quantas pessoas passaram pelo mesmo caminho que você, tinham as mesmas habilidades, tinham a mesma força. Só tem uma coisa: o que move montanhas não é a força do meu braço, não é a habilidade que eu tenho. O que move montanhas é a fé. Eu posso ser forte o que for, pessoas vão ter as mesmas experiências que você e vão ser mais fortes do que você, mais hábeis que você. Só tem uma coisa: o que vai determinar é a fé que você tem, não são as suas habilidades. Ah, pastor, olha, como que eu vou concorrer com aquelas pessoas? Né? Pastor, tem todo mundo ali, eu fico olhando, não é? Ah, você vai num determinado concurso ou no exército, aí você vê gente forte,
Aí você vê gente na vaga do emprego bonito, gente sarado, né? E tudo forte. Aí você fala assim, pastor, eu ando meio assim, ó o meu bracinho. Mãozinha do... Como é mesmo aquele bichinho do Maurício de Souza, do dinossauro lá? Hã? Mãozinho do Horácio. Aqui, ó. Né? Sou caolho. Todo mundo aqui, ó, certinho eu. Né? Sou Notre Dame, caiu, né? Mas sou o corcunda aqui, eu ando assim. Todo mundo anda assim, só eu ando assim. Isso não determina quem vence. O que determina quem vence é quem tem fé. O que determina, irmão, preste atenção. Havia um monte de guerreiro para enfrentar Golias. Um monte de guerreiros poderosos. Pegaram o mais fraquinho que tinha, um que estava cuidando ali do passo, aquela coisa toda, joelhinho frasto, cabecinha grande, pequenininho. Aí é Davi, aquele filho, nem conta aquele filho lá. Eu tenho filhos mais fortes, dizia o pai dele. Aquele filho lá nem conta, é o que traz a marmita da moçada. Um homem segundo o coração. Ninguém tem o poder de dizer que você é um fracassado, que você não vai conseguir, que os outros são melhores que você. Porque a fé que aquele menino tinha sobressaiu a qualidade de todos os outros guerreiros e não houve rei como Davi. Planta na tua terra. Pastor, e os meus defeitos? Deus não precisa que você seja perfeito para vencer. Ele precisa que você entregue o caminho a Ele e confie nele. E Ele vai fazer. Lembra da frase dele, de Davi? Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Vai fazer uma entrevista de emprego? Tem gente muito mais qualificada que você tem. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Você fez curso do quê? Eu estudei no Guidão. Colégio Estadual Guido Rosolém, estudei lá. É isso? Estudei no Colégio Pastor. Estudei ali e tal. E os outros? Eu fiz network, né? Clemente Pavan, Instituto Batista, tudo bem. E aí? Sabe o que é importante? É agora que nós vamos ver quem veio em nome do Senhor dos Exércitos. Não importa quem vem, importa no nome de quem vem. Supere. Pastor, eu tentei uma vez e não consegui. E agora? Não, e agora você tenta de novo. Por quê, pastor? Porque você vai tentar de novo, vai se capacitar, vai olhar e vai vir em nome do Senhor dos Exércitos. Coloque fé quando lhe faltar forças. Coloque fé. Este homem vai, ele planta naquela terra seca. Ele planta numa terra seca, não reclama. Ele semeia, você pode semear no seu casamento e não reclamar, semear nos seus filhos e não reclamar, semear no seu trabalho e não reclamar, semear na sua igreja e não reclamar, semear no seu ministério e não reclamar, semear na sua nação e não reclamar. Pare de reclamar e comece a semear. Não importa se hoje o cenário da sua vida é um deserto, continue semeando no seu deserto. Isso é fé. Isso é fé. Tá difícil? Coloca fé. Não é? Tá difícil, coloca fé. Superar. Eu posso ter problema, eu não morro com o meu problema. Não. Não é o fim de tudo. Irmão, o fim só é fim quando Deus diz que é fim. O único que pode colocar ponto final em qualquer coisa é Deus. É Deus. O resto é você que abre mão. Torne-se bom naquilo que você faz, né? E a Bíblia diz, e tornou Isaac, lá no versículo 18 do capítulo 16 até o verso 22, tornou Isaac e cavou poços.
e cavavam poços nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus entulharam depois da morte de Abraão e chamou pelos nomes, os quais chamaram a seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar brigaram, contestaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam ali com ele. Então cavaram outro poço e também brigaram sobre ele, por isso chamou Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e então brigaram sobre ele, por isso chamou Reoboque, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e cresceram naquela terra. No meio de toda a crise, continue cavando. Seja bom na esperança. Seja bom na perseverança. Seja bom nisso. Sabe uma coisa que eu vou pedir para você, querido irmão, você que nos assiste, todos que estão aqui, só não seja bom em desistir. Só nisso. Pastor, tá todo mundo dizendo que não dá, que não consigo, que é difícil. Seja bom na perseverança. Coloque fé, porque fé é combustível para perseverança. Seja bom nisso. Às vezes a gente para de olhar para Deus, olha para as circunstâncias e começa a afundar, como foi o caso de Pedro. A vida, ela não vai vir num prato colorido, ela não vai vir toda bonita. Diz a palavra de Deus que o caminho daqueles que querem Deus, ele é estreito, é apertado. Ele é apertado mesmo. O caminho largo, diz a Bíblia, conduz para a perdição, mas o estreito para a salvação. É um caminho estreito, é difícil, é complicado de passar, é todo cheio de entulho, é complicado de ir. Mas eu quero dizer uma coisa, é o caminho que devemos passar. Nessa noite, de uma maneira muito simples, este jovem, este homem, este gigante da fé, ele nos ensina a superar, a passar por, a não parar, a continuar. Cave de novo. E não deu certo, cave de novo. E não deu certo, cava de novo. E agora deu certo. Dê a glória a quem merece. Dê a glória ao seu Deus. Exalte, glorifique, cante a Ele, exalte. Irmãos, o deserto é um campo de semeadura e treinamento para aqueles que decidem superar suas crises pela fé. Pela fé nas promessas de Deus. Toda vez que alguém mandar você ou te orientar a desistir, mostre as promessas de Deus. O mundo está cansado de crente mundano. O que é crente mundano? É o crente que não para de olhar para o mundo. O crente mundano é aquele que, embora ele tenha consciência do seu Deus, ele não vive o seu Deus. Eu digo uma coisa para você, está cheio de crentes mundanos. Você precisa ser diferente. Seu nome está escrito no livro da vida. Há o selo, a marca da promessa em você. O Espírito Santo se move em você. E diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. Há poder quando você ora em nome de Jesus. Coisas acontecem. Está na hora de crer. E toda vez que alguém falar para você desistir, que você não vai conseguir, você ergue a bandeira das promessas de Deus na sua vida. E você vai dizer: eu acredito na palavra do meu Deus. Não acredito na tua palavra. Eu acredito na palavra de Deus. A palavra de Deus não é um enfeite, não é um ornamento da minha estante. A palavra de Deus está no meu coração. Eu creio na palavra de Deus. Lembra aquele jovem que eu encontrei? Hoje os filhos dele estão comendo bem. Por quê? Porque em dado momento ele orou e decidiu olhar para Deus. Irmãos, Deus sabia de tudo, eu não sabia de nada. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom.
Deus é bom. Aprendemos isso esses dias na vigília, vivemos para isso, né? Faça aquilo que Deus pede para você fazer. E deixa que Ele faça aquilo que as pessoas não conseguem ver. Diz a palavra de Deus: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o homem, e enriqueceu-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha muitas ovelhas, muitas vacas, muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Aquele homem decidiu perseverar, superar. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter feito um monte de coisa, mas ele decidiu superar. O legado que ele deixa para mim, para você, nessa noite, para de achar que é um coitado, que ninguém olha para você, para de dizer que não tem jeito, que é muito difícil, que outros tiveram a experiência e não deu certo. Comece a viver o teu relacionamento vivo com Deus através da tua fé. Deixa Deus. Deixa Deus. Eu lembrei de uma coisa agora, espero que eles não vejam isso. Um amigo meu, irmão, tinha um amigo, ele cresceu comigo. A turma chamava ele de Choquito. Choquito. Porque ele tinha tanta... Bom, deixa pra lá. E ele parecia mesmo um Choquito. E naquele tempo não tinha essa de bullying. Era... irmão, se você tinha um testão, era aeroporto de mosquito. Se você tinha espinha, era Choquito. Se você era muito pequenininho, era lenhador de bonsai. Assim ia. A gente ouviu um monte de coisa na escola. E uma vez eu lembro que eu estava orando e ele disse assim: ô Marcelo, posso falar uma coisa para você? Eu falei: bom, diga aí, você já está falando. Eu acho que eu nunca vou arrumar uma namorada, não. Eu sou muito feio. Eu sou muito feio. Se eu fosse mulher, eu nunca namoraria comigo. Isso é sinceridade. Isso que é convicção, né? Ele falou assim: eu sou tão feio, tão feio, tão feio, que eu evito olhar para o espelho de manhã. Aí, eu, naquele ímpeto de adolescente, eu disse: olha, eu vou falar 2 verdades para você. Primeira verdade: você está coberto de razão. Rapaz, mas tu é feio demais, né? Tu é feio demais. Segunda verdade: não é isso que determina o que você é e como você vai ser. E aí, enfim, comecei a falar para ele sobre Deus e propósitos de Deus para a vida. E aí ele falou assim: você ora para Deus preparar uma menina um dia para mim? Eu falei: não, eu oro, não, Deus vai preparar. Olha para ele. Irmãos, tem acho que um mês e meio que a gente se encontrou. Ele está casado, segundo ele, com a mulher mais bonita que existe. Ele me mostrou uma foto, uma moça realmente muito bonita. E eu falei: lembra? Eu falei: Marcelo, eu lembro disso todos os dias. Lembro da oração que você fez, lembro da nossa conversa. Como a nossa mente é pequena. Uma palavra para você: não deixe que a sua falta de visão determine a sua esperança. Circunstâncias passam. Um monte de circunstâncias passam. Você não tem que morrer com elas. Aprenda a superar. Este homem nos ensina a superar. O que Deus pediu? Faça. Deixa que o restante Deus vai fazer por nós, não é? Se você está atravessando um deserto, você é um forte candidato a experimentar algo maravilhoso de Deus. Tão somente creia. E eu termino essa mensagem para a nossa vida da seguinte maneira: eu não sei o que você está passando.
Mas há um legado dos nossos gigantes da fé, que nos ensinam a nunca desistirmos, a sempre superarmos. Não importa o ambiente que estejamos, não importa como esteja, se é em deserto, se é debaixo da água, semeie. Porque o nosso Deus não precisa de campos verdes para que as coisas cresçam. Ele só precisa que você acredite, tenha fé e semeie, e o demais Ele vai fazer. Para que você supere, semeie na terra, mesmo que ninguém acredite em você. Torne-se um especialista, faça, não pare, continue fazendo. E aquilo que você tem que fazer, faça. E deixa que aquilo que é impossível, Deus faz. Porque diz a Bíblia, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, adorado seja seu nome, exaltado seja para sempre. Porque grande é o Senhor, digno de louvor, digno de adoração. Pai, é o Senhor que conduz as nossas vidas, não importa quanto nós somos, não importa o deserto que estejamos passando, nós sabemos que o Senhor está esperando de nós sementes com fé, para que a glória do Senhor se manifeste em nós. Pai, hoje há pessoas aqui que pensaram tantas coisas, eu não sei como o Senhor falou com cada uma, mas uma coisa eu sei, se há pessoas que estão sendo vencidas pelos obstáculos, eu, Pai, prego, anseio e peço ao Senhor que os obstáculos caiam por terra, através, Pai eterno, de boas sementes e de uma fé genuína, porque o Teu poder há de se manifestar como tem se manifestado em nosso meio. Bendito seja o Teu nome. Agora, ó Deus eterno, leva-nos, amparados pelo Teu grande poder. Pai, daqui a uns dias, no domingo, nós teremos aqui, ó Pai, a celebração da Páscoa, um tempo de alegria, um tempo de festa, um tempo de regozijo, e pedimos a que todos possam vir adorar o Senhor, exaltá-lo. Também teremos o culto da mocidade, também teremos o culto dos homens, ó Pai, amanhã às 8 horas, temos tantas coisas, são oportunidades para semear. Ensina-nos a abraçar as oportunidades que o Senhor está nos dando. Campo temos, semente temos, aumenta a nossa fé, assim suplicamos, em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, foi para te adorar que eu nasci. Acho que você conhece a música dessa maneira. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Olha que lindo. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar. Como oferta vivo em teu altar. E você diz, vem o Senhor, minha vida. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Adorado seja, Senhor Deus. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar. E a igreja? Pois pra te adorar foi que eu nasci. Por
faça o que está em teu coração. E a igreja agora vem em adoração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Jesus. Pois pra te adorar nasci, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus irmãos, leva-os todos guardados pelo Teu poder e que o amor do Senhor, a graça incomparável de Jesus Cristo, a comunhão do Teu Espírito esteja com todos, agora e sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Cumprimenta 80 desse lado, 80 desse lado, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.